Seja bem-vindo ao canal História e Bruxaria, e no vídeo de hoje nós vamos ter aqui um caso, ou aliás, uma sequência de casos inquisitoriais no Vale Camonica, que são assim bem o estereótipo da caça às bruxas e da Inquisição Católica. E eu sempre gosto de deixar claro Inquisição Católica porque, apesar disso ser pouco falado, mas em outros lugares nós tivemos inquisições protestantes, não levando necessariamente esse nome, mas nós tínhamos um formato semelhante. Mas hoje nós vamos falar efetivamente do Vale Camonica e das bruxas ou das pessoas acusadas de bruxaria, e isso aconteceu na Itália. O Vale Camonica, ele é o típico lugar assim perfeito para se desenvolver um processo inquisitorial, porque é praticamente impossível não ter desenvolvido crenças relacionadas à bruxaria. Isso porque o Vale Camonica é um vale que fica entre os maiores Alpes da Lombardia, na Itália, província de Brescia. O ambiente em si, não ter tanto contato com outros cristãos de cidades maiores, não ter tanto esse contato com o cristianismo, com o comportamento padrão esperado de um bom cristão, por as pessoas estarem em um ambiente rural, é natural que, afastadas de outros contatos, elas ainda mantivessem comportamentos pagãos, práticas pagãs, mesmo a gente falando aqui de um período já do início do Renascimento, que é quando acontece a Inquisição no Vale Camonica. Era muito comum que mesmo antes da Inquisição as pessoas elas já fossem acostumadas com o mistério em torno da imagem da bruxa, só que não de um ponto de vista diabólico, mas sim de uma visão, uma perspectiva medieval de que a bruxa era uma figura ali enigmática, mas que em determinados momentos ela poderia ser procurada, ela poderia ajudar, principalmente em questões de saúde. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Samantha Tedesco. O canal História e Bruxaria, assim como o meu trabalho nas redes, ele envolve assuntos, conteúdos relacionados à caça às bruxas, inquisição, bruxas mitológicas, bruxas reais. Eu trabalho, pesquiso e publico livros relacionados a esses assuntos. Eu tenho dois, eu vou deixar aqui na tela. Um é O Círculo e Segredos Sagrados, que é um romance ficcional do período de caça às bruxas na Itália no século XVI, e o outro é O Impacto da Demonização do Paganismo na Literatura, que é um artigo presente no Texturas Literárias 1. Vou deixar mais informações na descrição, caso você tenha interesse. Em dezembro de 1485, um dos inquisitores de Brescia faz uma denúncia à Sereníssima pedindo para se instaurar um processo inquisitorial na região do Vale Camonica, mas os magistrados laicos se opõem à decisão e, portanto, a Inquisição nesse momento ela não ocorre. Se você já assistiu o meu vídeo Inquisição em Veneza, você já sabe que o Vale Camonica nesse momento ele está sob o domínio da República Sereníssima de Veneza. Bom, depois de que teve essa primeira denúncia e ela não foi levada adiante, começaram a surgir boatos de que padres da região do Vale Camonica e da região ali próxima da província de Brescia, que pertencia ali à administração de Brescia, estavam realizando missas negras no Monte Tonale. E para celebrar uma missa negra, pelo menos dentro da crença ali da época, era necessário utilizar uma hóstia consagrada e outros objetos da missa, da celebração rito natural cristão, só que invertidos, né, para funções diabólicas com objetivos mágicos tenebrosos. O processo inquisitorial no Vale Camonica ele ocorre em duas partes. A primeira em 1505 a 1511 e depois ocorre de 1518 a 1521.
e ela é dada início pelo bispo de Brecha, Paolo Lozani, que ele está ali com o objetivo de acabar de uma vez por todas com toda a bruxaria, com todas as bruxas daquela região. Então, assim, antes da própria Inquisição ser instaurada, o Monte Tonale ele já tinha ali uma fama de que aconteciam as missas negras e que aparecia muita bruxa por ali, inclusive bruxas mitológicas, enfim. E aí o bispo, junto com os inquisidores e os magistrados, eles chegam lá no Vale Camônica e eles dizem assim para a população, que era em torno de 5.000 pessoas. Olha, é o seguinte, a gente sabe que está tendo uma epidemia de bruxaria aqui e quem se declarar bruxo, né, e confessar os seus pecados, os seus pactos com o diabo, vai ter uma pena mais branda, uma pena mais piedosa. Mas quem se negar vai sofrer com as consequências graves. Então imagina o desespero da população ouvindo aquilo, porque começa um conflito interno entre eu me entrego e evito sofrer com aquilo que a gente já sabe que acontece durante os interrogatórios, que começa com tor e termina com tura, e porque eu não posso falar a palavra aqui, senão esse vídeo ele não vai ser entregue, e também a outra parte do conflito é que, ok, se eu mentir e eu me entregar falando que eu fiz um pacto com o diabo e que eu fui responsável por determinados acontecimentos horríveis aqui no Vale, eu posso correr o risco de arder no fogo do inferno, porque eu vou estar mentindo, eu vou estar dizendo que eu sou um seguidor ali do anticristo e tudo mais. Então, uma parte da população, algumas pessoas chegaram a se entregar de livre e espontânea vontade, e durante, né, essa entrega, o papel dos inquisidores era questionar se elas sabiam se tinha mais gente ali participando desses pactos. Isso era uma parte fundamental do processo, tanto no Vale quanto em outras regiões, você conseguir extrair outros nomes ali no depoimento. Todo mundo que se entregou contou uma história mais ou menos parecida, e até as pessoas que elas foram indicadas depois e tiveram ali basicamente não outra opção a também se declararem culpadas, elas contaram basicamente os mesmos fatos, de que haveria uma velha bruxa na região que aparecia e oferecia ali para as pessoas bens materiais se a pessoa ela negasse a fé em Jesus Cristo. E como que a pessoa fazia isso, né? Como que ela provava ali que ela estava disposta a seguir o diabo e a negar a Jesus? Ela tinha que cuspir em uma cruz que estaria ali jogada na terra e falar ali que ela estava renegando a fé dela. Depois que ela fazia isso, a bruxa ela oferecia para a pessoa uma festa suntuosa, participar de uma festa que era nada mais, nada menos do que o sabá diabólico. Para conseguir chegar no sabá diabólico, a pessoa tinha que pegar um bastão de madeira, ungir, cada testemunha, né, dizia de uma forma específica ou não falava exatamente como, mas depois que ela ungisse o bastão e falasse umas palavras mágicas ali, o bastão ia se transformar em um animal. Na maioria das vezes era um cavalo, mas também podia ser uma cabra bem grande, e aí a pessoa tinha que montar no animal e o animal ia conduzi-la até o Monte Tonale, que é onde acontecia o tal do sabá diabólico. Quando a pessoa chegava lá, de uma forma muito mágica, muito rápida até mesmo, era uma festa muito bonita, muito glamurosa no sentido
Tinha muita fartura, muita comida, muita música, muitas pessoas de regiões diferentes e no ponto alto do Monte Tonale estava ali sentado em um trono de ouro o diabo. Daí, para você poder participar de toda aquela maravilha, você tinha que ir lá cumprimentar o dono da festa, né? Então você tinha que fazer uma reverência e o diabo, ele exigia que você renegasse mais uma vez a fé em Cristo e se declarasse seguidor do diabo como o Deus verdadeiro. E aí, depois disso, né, você era muito bem-vindo naquele ambiente, e o diabo oferecia ou um homem ou uma mulher muito bonito, para você ter ali os prazeres carnais que vocês já sabem, misturados ali com o pessoal que estava dançando em torno de uma fogueira. Além disso, o diabo entregava para cada seguidor um potinho com uma pólvora mágica, um pó que se assemelhava a uma pólvora. E você tinha ali, se você é seguidor do anticristo, você tinha que soprar essa pólvora ou jogá-la ali no ar na direção da pessoa que seria prejudicada, que adoeceria e poderia vir ali até o fim da vida, ou você jogava ali aquele pó nos animais ou numa plantação para causar maldade em troca ali do benefício dos bens materiais que o diabo disponibilizaria depois ali do cumprimento do contrato, né, do acordo. Em 23 de junho de 1505, foram condenados a serem queimados vivos na fogueira 7 mulheres e um homem acusados de bruxaria no Vale Camônica. Pode parecer pouco, mas em 1510 foram acusados e condenados à fogueira por bruxaria e por causar seca, entre outros malefícios à população do Vale Camônica, 60 pessoas. Em 1511 a gente não tem muita certeza se alguém foi ou não parar na fogueira, porque o que se sabe é que os magistrados laicos entraram em conflito, em divergência com os inquisidores. Agora, a segunda parte da Inquisição, ela ocorre entre 1518 e 1521, e aqui nós temos depoimentos semelhantes ao primeiro, só que aqui a gente tem a possibilidade de que algumas pessoas, ou pelo menos cada pessoa, teria direito a um demônio acompanhante, e esse demônio, em alguns depoimentos, ele poderia se transformar no animal, ou ele estaria ali presente na rotina da pessoa com mais frequência. É sempre descrito como um homem ou uma mulher muito bonito, muito bonita. Geralmente era homem, né? Porque a maioria das acusadas eram mulheres, então geralmente elas tinham relações carnais com o demônio e geralmente era muito bonito e tinha a pele muito fria. Entre junho e julho de 1518, entre 62 e 80 pessoas foram condenadas à fogueira acusadas de bruxaria. Não se tem um número 100% exato porque os documentos referentes à Inquisição do Vale Camônica, em maior parte, eles são redigidos por um cronista da época, que foi contratado para isso posteriormente, e algumas cartas entre os inquisidores e os magistrados, e não tem um detalhamento tão claro quanto a toda a execução. Antes de dar continuidade, quero te pedir para que, se você está gostando desse vídeo até agora e está assistindo aqui, então, por favor, deixe o seu like, que isso já me ajuda bastante com o engajamento e a distribuição desse vídeo. Entre uma das pessoas que estava sendo acusada e condenada à fogueira por bruxaria, nós temos de fato uma bruxa, né, do Vale Camônica, que ela já tinha sido acusada na primeira parte da Inquisição, mas ela tinha sido liberada. E o nome dela é Benvenuda Pintinella.
A Pimpinela, ela era uma herbatrite. As herbatrites, elas eram muito comuns na época da Idade Média, mas do final da Idade Média para o Renascimento, elas começaram a ser perseguidas pela Igreja porque elas começaram a ser associadas de fato à heresia. Inclusive, alguns casos que se fala de uma forma pejorativa, né, que algumas mulheres foram condenadas pela Inquisição como bruxas na Idade Média, muitas delas, na verdade, eram herbatrites do final da Idade Média. Século XVI, a gente já está aqui no Renascimento. Eu gosto de frisar bastante isso, até porque a bula papal oficial de caça às bruxas, ela só é utilizada de fato no Renascimento. Ela é feita, promulgada no final da Idade Média e ela começa a ser utilizada, atrelada ao Malleus Maleficarum, que é o livro, um manual de investigação contra a bruxaria. Então, como eu falei no início do vídeo, que a região do Vale Camonica ela era afastada das outras grandes cidades ou de outros povoados mesmo, então era natural que o desenvolvimento, as crenças cristãs e crenças modernas, elas demorassem a serem habituadas ali na região, porque era uma região rural, então tudo chegava bem depois, e pelo estilo de vida ali das pessoas, a adaptação era diferente. Então, ter herbatrite ainda era bastante comum, e uma dessas herbatrites era a Pimpinela. Na primeira fase, ela foi acusada ali de utilizar as ervas para curar crianças. E ela se declarou, né? De fato, ela assentiu que ela fazia isso e ficou feito um acordo de que tudo bem, isso não pode mais ser feito, porque você pode estar ali utilizando do conhecimento do diabo, e isso pode ser perigoso, então a gente vai liberar você se você prometer não mexer mais com as ervas. Ela disse, ok, eu vou fazer isso. Aliás, eu vou deixar de fazer isso, né? Só que na segunda fase, na segunda parte da Inquisição no Vale Camonica, ela é chamada de novo porque chega aos ouvidos dos inquisidores de que ela continuava ali com o mesmo ofício. E aí eles perguntam para ela, você sabe por que você está aqui? E aí ela diz, eu sei, né? Eu continuei, eu não cumpri a minha parte do acordo. Então, ela dá o depoimento de que, de fato, ela fez ali o pacto com o demônio porque ela sabia que não ia dar em nada se ela ficasse negando, seria muito mais um sofrimento ali durante o processo. Então, ela tentou ali do jeito dela e do jeito que boa parte da população que estava sendo acusada de bruxaria, de conseguir se livrar da pena máxima. Infelizmente ela não conseguiu. Ela deu muitos detalhes do que seria o tal sabá diabólico, inclusive no depoimento dela, é uma história assim que ela conta bem longa, e ela foi uma das poucas pessoas que não indicou outros nomes de pessoas ali da região que poderiam estar no sabá. E assim, não é que as outras pessoas que tivessem indicado outros nomes de outros moradores do Vale Camonica fossem malvadas, tivessem feito isso de propósito, mas porque elas estavam ali sendo pressionadas, então assim, o primeiro nome que vinha na mente, elas falavam. E a Pimpinela, ela já tinha percebido que não ia dar em nada, né? Que seria muito pior se ela falasse, ela ia causar um sofrimento em outras pessoas que não tinha necessidade, né? Então, quando perguntavam para ela se ela tinha reconhecido alguém no sabá, ela dizia que estava muito escuro e que o demônio, que era o demônio fixo dela, dizia que era para ela não interagir com as outras pessoas, para focar realmente só na festa, no momento ali. E por conta disso, ela conseguiu evitar, né, de indicar mais pessoas.
infelizmente ela foi sim condenada à fogueira. Por ordem da Sereníssima, foi encerrada a Inquisição no Vale Camonica, até porque desde o primeiro interrogatório até o fim da Inquisição, nessa região, de início, algumas pessoas chegavam e eram interrogadas e declaravam que viam 100, 200 pessoas ali no Monte Tonale ou na Gruta Mágica onde aconteceu o sabá. Algumas das declarações diziam que que o sabá ocorria em uma gruta mágica. Chegou em um determinado momento que os depoimentos diziam que era 2.500 pessoas que estavam no sabá, depois foi para 5.000, depois foi para 10.000. Então, assim, né, já estava ficando uma coisa descontrolada. E a própria Sereníssima, por instrução dos magistrados laicos que estavam acompanhando os processos, resolveu extinguir, suspender de vez, suspender não, né? Cancelar de vez a Inquisição. Então, olha, quem queimou, queimou, quem não queimou, não vai mais ser queimado. Estima-se que foram entre 120 e 150 pessoas que tiveram a vida tomada pela Inquisição no Vale Camonica. Se você chegou até o final, por favor, deixe uma vassoura nos comentários para eu saber que você está me ouvindo, né? Que você chegou até aqui. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um conteúdo, você vai receber em primeira mão. E espero que você assista os outros vídeos e também pode dar sugestões, né? Se você tem alguma cidade italiana ou não relacionada às bruxas, deixa nos comentários que eu posso pesquisar e trazer um vídeo inspirado no seu comentário, tá bom? Um beijo e nos vemos na próxima. O que você sabe sobre as bruxas? Oh.